Júpiter, o rei dos planetas no sistema solar nomeado pelos humanos. Ele influencia a órbita de todos os outros planetas como nenhum outro corpo celeste, e talvez tenha sido essencial para a origem da vida na Terra. Queremos nos aproximar deste planeta e de sua lua de gelo, Europa, na segunda parte deste documentário. Vocês vão descobrir por que as órbitas das 3 luas internas de Júpiter estão em ressonância orbital entre si. Depois, daremos uma olhada no quase invisível sistema de anéis do planeta gasoso. Exploraremos de onde as tempestades em sua atmosfera obtêm sua energia e queremos examinar seu interior. E, finalmente, nos dedicaremos a futuras missões para o sistema Júpiter, como um perfurador que poderia obter acesso ao oceano de água sob a camada de gelo das luas geladas. E agora vamos começar. A propósito, a parte 1 está nos comentários, na descrição do vídeo e linkada no final deste vídeo. Antes de lidarmos com a ressonância orbital da Lua Galileana, vamos dar uma olhada rápida no lançamento da sonda Jupiter ICEYE Moons Explorer. Como vocês provavelmente já sabem, a Agência Espacial Europeia lançou com sucesso sua sonda espacial Jupiter ICEYE Moons Explorer no dia 14 de abril. Jupiter ICEYE Moons Explorer foi lançado às 8h14. Horário local do Centro Espacial Europeu na Guiana Francesa, a bordo de um foguete Ariane 5. O lançamento, originalmente planejado para 13 de abril, foi adiado em um dia devido ao clima. Logo após o lançamento, a sonda se separa do foguete e estabelece contato de rádio com a Terra às 9h04. Em seguida, os painéis solares de 27 metros foram desdobrados, com expansão completa confirmada às 9h33. Assim, a sonda espacial inicia sua jornada de 8 anos até Júpiter. O lançamento precisou ocorrer dentro de uma janela de 1 segundo para permitir a complexa trajetória da sonda espacial. JUICE inicialmente orbitou a Terra e passará novamente pela Terra e pela Lua em agosto de 2024. Nesse momento, ela realizará pela primeira vez uma manobra de assistência gravitacional lunar terrestre, passando pela Lua e, um dia e meio depois, pela Terra, para ganhar impulso e continuar a viagem. Agora prosseguiremos para a ressonância orbital e o vídeo principal. Isso é sempre extremamente importante. Há 400 anos, o cientista Galileu Galilei anunciou a descoberta de 4 luas que orbitam Júpiter, cada um observável como um ponto brilhante em seu telescópio. Por séculos, novas descobertas sobre esses corpos celestes foram raras. Desde que as sondas espaciais visitaram as luas e os telescópios espaciais as observaram nos últimos 50 anos, o conhecimento sobre elas cresceu exponencialmente. Apesar de terem tamanhos parecidos, são completamente diferentes. Existe a boca do vulcão Io e as 3 luas de gelo Europa, Ganimedes e Calisto, que não apenas parecem diferenciadas, mas também representam corpos celestes únicos em termos de sua história de formação e características geológicas. Se olharmos as 3 luas internas de uma perspectiva aérea e estivermos bem acima dos polos do planeta gasoso, veremos algo extremamente fascinante. Vocês estão vendo como as luas orbitam Júpiter? Vocês notam algo quando as luas atravessam um certo ponto? Vamos acompanhar esse ponto com diferentes notas de piano. Cada lua recebe um tom individual. Agora, ouçam bem atentamente que jogo gravitacional se revela tanto visualmente quanto musicalmente. O que estamos vendo e ouvindo parece quase que as luas estão tocando música. Em palavras, estamos vendo o elegante espetáculo da chamada ressonância orbital. As órbitas das 3 luas internas, Io, Europa e Ganimedes, estão gravitacionalmente ligadas. Enquanto Io orbita Júpiter 4 vezes, Europa faz seu percurso 2 vezes e Ganimedes exatamente 1 vez. Essa ressonância orbital também é chamada de ressonância de Laplace, e é uma das características mais proeminentes das 3 luas internas galileanas. Isso deixa uma questão intrigante em aberto. Como essa ressonância orbital se originou? Para isso, vamos lidar com a origem das luas. Vamos dar uma
olhada em um velho conhecido deste canal, o astrônomo russo-americano Konstantin Batygin, do Caltech, nos Estados Unidos da América. Junto com seu colega Alessandro Mobidelli do Observatório Côte d'Azur, na França, aparentemente tinha uma resposta para essas perguntas em um artigo que apareceu na edição de maio de 2020 do Astrophysical Journal. Para isso, vamos voltar ao início do Sistema Solar. Durante seus primeiros milhões de anos de vida, o Sol estava cercado por um disco protoplanetário de gás e poeira. Isso também é chamado de disco circunstelar, de circum para círculo e estelar para estrela. Rapidamente, material suficiente se acumulou em um ponto do disco para formar Júpiter. Júpiter recebeu um pequeno disco de acreção, do qual alguns de seus satélites se formaram. Esta é chamada na astronomia de disco circunjoviano. Ela foi praticamente alimentada com o material do disco circunstelar que cercava o Sol. O material chovia nos polos de Júpiter e escapava da área de influência gravitacional do planeta em seu equador. Porém, a formação de satélites torna-se complicada aqui. Como poderia se acumular material suficiente em um disco em constante mudança para formar luas? Batygin e Morbidelli abordam este problema com um novo modelo, no qual eles incluem as interações físicas existentes na disco circunjoviano entre gás e poeira. A teoria deles é a seguinte: partículas de gelo envoltas em poeira foram atraídas pela gravidade de Júpiter. Quando atingiam um determinado tamanho, a força de atração entre o planeta e a força do gás que fluía para fora do disco se anulavam. O disco, então, atua como uma grande armadilha para poeira e gelo. Assim, acumulou-se material suficiente para formar as luas jovianas. No modelo dos astrônomos, o disco ficou rico em poeira contendo gelo. Cada um media apenas alguns milímetros. Este anel de poeira e gelo tornou-se tão massivo em alguns lugares que colapsou sob seu próprio peso em milhares de satélitesimali, o equivalente aos planetesimali, aqueles pedaços que se juntaram para formar os primeiros planetas. Deve ter havido milhares desses satélitesimali, alguns deles com cerca de 100 quilômetros de tamanho. Durante milênios, eles colidiram entre si, dando origem às luas galileanas. Segundo este modelo, Io foi a primeira lua a se formar. Quando sua massa ultrapassou um certo limite, ele exerceu influência gravitacional sobre os anéis de poeira e gás que o cercavam. Ondas se formaram no disco, com as quais a Lua interagiu, e assim foi desacelerada em sua órbita. Ele se moveu em direção a Júpiter, até atingir a borda mais interna do disco de acreção jupiteriano e se encontrava em uma órbita que deveria ter até hoje. O mesmo processo também começou com as luas Europa e Ganimedes. Esse processo de formação e migração dos satélites para Júpiter, que ocorre em etapas, levou finalmente à ressonância orbital entre Io, Europa e Ganimedes. A radiação e o vento solar do Sol sopraram o gás restante do disco de Júpiter e deixaram para trás aqueles satélites a partir dos quais se formou a quarta lua galileana, Calisto. Mas não havia mais gás sobrando que Calisto precisaria para reduzir sua energia orbital e se mover para perto de Júpiter e das outras luas. Portanto, essa lua não se juntou à ressonância orbital de Io, Europa e Ganimedes e parece encalhada em sua posição atual. Corpos celestes que se formam juntos e não estão muito distantes um do outro, como Io, Europa e Ganimedes, entram em ressonância orbital. Eles precisam disso para manter uma órbita estável ao redor de Júpiter. O mesmo é esperado em sistemas planetários com planetas que se formaram próximos. Se vocês se interessam por ressonância orbital, podemos olhar para exoplanetas onde isso ocorre. Deixemos a ressonância orbital para trás e sigamos para a Europa, a segunda lua mais interna de Júpiter. Se estivéssemos em Europa, poderíamos primeiro admirar como um turista se sentiria sensacional ao estar na lua de gelo e olhar para Júpiter. Deve ser uma vista fantástica estar nesta lua e observar o maior dos planetas gasosos, vendo-o lentamente surgir no horizonte e estar muito bem visível a uma distância média de apenas 670 mil quilômetros. Ele mesmo, com um diâmetro de 3.121 quilômetros, é a sexta maior lua do Sistema Solar e a menor das luas galileanas. Pois Europa era uma amante mortal de Zeus na mitologia grega. Surpreendentemente, poucas crateras são encontradas em Europa. Em comparação com a lua da Terra, isso é muito notável.
pois Luna tem centenas de milhares, se não milhões de crateras, a maioria delas com muitos bilhões de anos. A baixa densidade de Europa indica uma alta atividade geológica, de modo que a comunidade científica assume uma idade máxima de superfície de 50 milhões de anos. Isso seria também significar que há muita atividade no interior dessa lua de gelo e é muito provável que exista um oceano de água sob uma espessa camada de gelo. A Europa possui um albedo muito alto. Podemos entender isso como a capacidade de refletir a luz incidente. Se a Lua orbitasse a Terra no lugar da Estação Espacial Internacional, teríamos luas cheias muito brilhantes. Ao olhar mais de perto, notamos uma extensa rede de valas e sulcos horizontais e verticais que cobrem toda a superfície e têm uma forte semelhança com os campos de gelo terrestres. As maiores fendas, chamadas lineares, têm até 20 km de largura e podem ter sido formadas por vulcanismo de gelo ou pela erupção de geysers. A formação dessas linhas indica mais uma vez que o interior líquido da Europa é praticamente amassado pela enorme força gravitacional do planeta. Devemos imaginar que o núcleo rochoso da Lua está em movimento e produz calor através do atrito, que busca sua saída através de chaminés subaquáticas, que por sua vez aquecem a água e causam rachaduras na crosta de gelo. A constante deformação da Lua, causada pela grande gravidade de Júpiter, atua aqui como um catalisador adicional, favorecendo a formação dessas listras e do criovulcanismo. Mas vamos nos concentrar na camada de gelo e no oceano muito provável abaixo dela. Este não é apenas objeto de especulações selvagens, mas talvez já tenha sido comprovado várias vezes. Investigações espectroscópicas revelaram que a camada externa da Lua é composta de gelo de água. A espessura da camada de água e gelo é estimada entre 80 e 170 quilômetros. Em comparação com a estrutura em camadas da Terra, essa parte da Lua poderia ser considerada uma camada externa ou camada de gelo e água. As massas de gelo da Terra, especialmente o Ártico e a Antártica, são chamadas de criosfera ou esfera de gelo na ciência. A esfera de gelo da Europa aparentemente é bastante espessa e pode não ser fácil alcançá-la com sondas espaciais como uma broca. No entanto, ainda é desconhecido como exatamente a relação entre a água e gelo ao redor do núcleo da Europa é composta. Algumas estimativas sugerem uma camada de gelo de 2 a 18 km de espessura, outras sugerem de 20 a 30 km de espessura. Portanto, o oceano correspondente deve ter no máximo 100 km de profundidade, talvez apenas 30 ou 50 km. Embora a Europa seja obviamente muito menor e menos massiva do que a Terra, a quantidade de água líquida presente lá seria mais do que o dobro da quantidade de todos os oceanos terrestres juntos. A sonda JUICE deve esclarecer isso, pois ela investiga a espessura aproximada da camada de gelo e talvez até descubra com o que estamos lidando em detalhes. As semelhanças geológicas com a Terra, no entanto, não param por aqui. A superfície relativamente lisa da Lua se assemelha muito aos campos de gelo nas regiões polares da Terra. O gelo de água externo da crosta de gelo, que não é protegido por uma atmosfera e tem contato direto com o vácuo do espaço, provavelmente é duro como uma rocha. As maiores crateras visíveis na Europa aparentemente são preenchidas com água fresca pouco tempo após sua formação e niveladas pela liberação de H2O. Uma olhada em imagens mais detalhadas da superfície da Lua mostra pedaços da crosta de gelo que devem estar em movimento, deslocaram-se uns aos outros e quebraram, criando um padrão de campos de gelo. Essa movimentação da crosta da Europa é causada em parte pelas enormes forças de maré provocadas por Júpiter. Portanto, a superfície lunar deveria estar uniformemente coberta por gelo. No entanto, como isso não é o caso, os cientistas suspeitam que a crosta flutua na camada de água e, portanto, se move adicionalmente. Como a crosta não se move como um todo, mas partes dela colidem umas com as outras e Júpiter exerce suas forças de maré na lua de gelo, esses padrões irregulares que podemos observar na superfície são criados. Ao mesmo tempo, ficou conhecido que a superfície da Europa, ou seja, o oceano e a camada de gelo, se move um pouco mais rápido do que o manto e o núcleo. O oceano e a camada de gelo estão mecanicamente isolados do interior da Lua, o que significa que eles podem ser mais alterados pelas forças de maré de Júpiter e apresentam um movimento próprio maior. As imagens das sondas espaciais indicam que a superfície da Europa provavelmente circula a Lua inteira uma vez a cada 10.000 anos. Também se suspeita de criovulcanismo em Europa. Vulcanismo ativo e chamado quente é conhecido até agora na Terra, em Vênus e na Lua Io.
No entanto, criovulcanismo se refere ao vulcanismo de gelo. Ele existe em mundos com superfície congelada, mas que aparentemente têm uma fonte de calor interna. Em vez de magma quente ou enxofre, esses vulcões expelem água e outras coisas na superfície desses mundos. Já ouvimos falar da amassadura gravitacional interna da Lua Europa causada por Júpiter. A água é aquecida e se acumula em cavernas subterrâneas. Quanto mais água sobe, maior é a pressão na parte inferior da camada de gelo e mais quente fica a água na caverna. Eventualmente, o gelo cede e o vulcão de gelo entra em erupção. Os cientistas agora estão tentando descobrir como a chamada criolava, que não é nada mais do que a água expelida, se comporta exatamente e do que ela é composta em detalhes, além de água. A análise da criolava indica quais substâncias estão dissolvidas na água. 1.2. Um artigo publicado em novembro de 2022 na revista Icarus se dedica a 10 desses criovulcões em Europa. Os autores investigam os chamados domos de criolava, ou seja, os restos congelados de criolava que chegaram à superfície. Esses domos variam muito em tamanho e forma, como se pode ver em um mapa de elevação de Europa. Alguns domos de criolava chegam a 850 metros de altura, superando muitas montanhas menores terrestres. Domos particularmente altos, segundo os autores do estudo, aparentemente surgiram de erupções mais violentas ou de diferentes propriedades dos líquidos. Isso pode indicar que o oceano subterrâneo tem uma composição variada. A água ou criolava expelida na superfície tem viscosidades variáveis devido à consistência diferente. Isso se refere à viscosidade de líquidos ou gases. Quanto maior for, mais viscoso será o líquido, quanto menor, mais fluido. Isso é visível na Terra, por exemplo, nos diferentes tipos de lava. Algumas lavas se movem muito lentamente, portanto, são muito viscosas. Por outro lado, algumas lavas fluem rapidamente em correntes, indicando menor viscosidade. De acordo com os autores do estudo, domos particularmente altos na Europa podem ter origem em criolava mais viscosa. Portanto, parece que algumas outras substâncias foram misturadas à água. Europa é um corpo celeste muito interessante e já foi bastante estudado. Mas o que exatamente Júpiter faz nisso tudo? Vamos viajar para Júpiter em mais 2 capítulos. Mais de 2 vezes mais pesado que todos os planetas, luas e asteroides do Sistema Solar juntos e com gigantescos sistemas de tempestades, ele reina atrás do cinturão de asteroides como o rei não coroado dos planetas no Sistema Solar. O planeta Júpiter, nomeado após o pai dos deuses romanos, com seus 79 luas descobertas até hoje, é o maior e mais pesado planeta nesta pequena área da Via Láctea que chamamos de Sistema Solar. Ao observar este belo corpo celeste, descobrimos imediatamente as numerosas faixas de sua atmosfera. Diversos tons de marrom e laranja dão ao planeta sua aparência inconfundível. Ocasionalmente, essas faixas são cruzadas por sistemas de tempestades que se estendem além das camadas atmosféricas. Alguns desses tempestades, como a grande mancha vermelha observada por Galileu Galilei, são tão grandes ou maiores que a Terra e têm séculos de idade. Ao nos afastarmos de Júpiter, suas luas entram em vista, com os 4 maiores representantes sendo os corpos celestes mais próximos do planeta gasoso. Júpiter foi visitado por várias missões de sondas. Em 1974 pela Pioneer 11, em 1979 pela Voyager 1, 2 décadas depois pela Galileu e finalmente pela Juno, que chegou a Júpiter no 5 de julho de 2016. Juno é apenas a segunda sonda a entrar em órbita ao redor de Júpiter. JUICE será a terceira e substituirá Juno atrasada. A missão desta sonda foi estendida até setembro de 2025. No entanto, um aspecto de sua aparência, Júpiter esconde do olho nu seu fraco sistema de anéis, que foi suspeito pela primeira vez pela missão Pioneer 11 em 1974 e foi fotografado pela primeira vez pela Voyager 1, quando a sonda estava no 5º. Em março de 1979, mergulhou na sombra de Júpiter e os anéis foram reconhecidos à contraluz do Sol. Mas por que o sistema de anéis é tão pequeno e quase invisível? Porque Saturno tem um sistema de anéis muito extenso, até mesmo visível da Terra, enquanto os anéis de Júpiter só são reconhecíveis sob certas condições.
Similarmente aos anéis de Saturno, os anéis de Júpiter consistem em múltiplas unidades, originadas da poeira de distintas luas orbitando o gigante gasoso. Devido à alta gravidade do planeta, muitos asteroides são atraídos para sua órbita e colidem com as luas. Assim, anéis foram formados gradualmente conforme diferentes luas do gigante gasoso eram atingidas. Existe um anel principal, que se estende numa área de 99.000 a 120 e 2.500 km medidos a partir do centro de Júpiter, além de 2 outros anéis, mas significativamente mais fracos, que foram batizados de anéis Gossamer e que se conectam ao anel principal. O anel principal se estende até a órbita da pequena lua Atrasteia. Além da órbita de Atrasteia, pode-se medir uma menor densidade de partículas na transição para os anéis externos, de modo que essa lua, juntamente com outra muito pequena chamada Metis, pode ser identificada como as principais fontes de poeira do anel. Por muito tempo houve desacordo sobre a origem dos anéis. Alguns suspeitavam que as luas de Júpiter fossem trituradas pela sua gravidade, mas na verdade asteroides atingem essas luas e levantam poeira, que devido à baixa gravidade desses pequenos corpos celestes não pode ser retida e assim entra em órbita ao redor de Júpiter. Apesar de suas enormes dimensões, com uma largura de 2 a 3 terras, o anel principal tem apenas cerca de 30 km de espessura. Comparados aos anéis de Saturno, os anéis de Júpiter podem ser vistos sob certas condições, por exemplo, contra a luz do Sol. Portanto, Júpiter nunca será chamado de Senhor dos Anéis. Mas por que os anéis são realmente tão pouco definidos? Observações terrestres dos anéis são extremamente difíceis ou impossíveis devido à baixa densidade, pois são compostos por grãos de poeira consistindo principalmente em partículas não maiores do que as presentes na fumaça de um cigarro. E ainda outro fator limita sua baixa visibilidade. Eles são quase completamente pretos e têm um albedo de apenas 5%, absorvendo assim 95% da luz solar e, portanto, refletindo muito pouco. Além disso, enquanto os anéis de Saturno são compostos principalmente por pequenas partículas de gelo e, portanto, têm um alto albedo, os anéis de Júpiter são em grande parte compostos por rocha. Isso ao menos explica a baixa visibilidade dos anéis. Mas não se poderia esperar do maior e mais pesado planeta do Sistema Solar que ele também tivesse os maiores anéis? Os anéis de Júpiter aparentam espiralar em direção ao planeta e serão completamente absorvidos por ele no futuro. Essa rotação em espiral, também conhecida como agressão, é causada principalmente pelo forte campo magnético de Júpiter, que carrega eletricamente as partículas do anel. Elas então colidem com outras partículas carregadas, que são parcialmente eletrificadas pelo vento solar, o que as desacelera e assim as submete mais fortemente à gravidade de Júpiter. Também entra em jogo um segundo processo, que diz respeito ao baixo poder de reflexão das partículas. Devido à alta absorção e à emissão de luz, ocorre uma desaceleração e uma perda de momento angular das partículas. A combinação desses efeitos resulta no desaparecimento dos anéis em cerca de 100.000 anos. Se não recebessem constantemente suprimentos através das constantes colisões de asteroides com as luas Atrasteia e Metis, eles já teriam desaparecido do sistema de Júpiter há muito tempo. Outros fenômenos em Júpiter, no entanto, não são tão discretos quanto seus anéis, seus gigantescos sistemas de tempestades. Agora vamos fazer uma visita a eles. As características mais marcantes de Júpiter são seus sistemas de tempestades, observados desde a época de Galileu e cada vez mais estudados ao longo do tempo. A Grande Mancha Vermelha, em particular, é envolta em mistérios. Como a tempestade consegue existir por séculos? O que alimenta a tempestade? A Grande Mancha Vermelha é um chamado anticiclone oval. Um anticiclone é uma área de alta pressão ou alta, ou seja, uma massa de ar no solo, que é caracterizada por uma pressão atmosférica mais alta em comparação com o ambiente ao redor. A Grande Mancha Vermelha pode ser muito bem observada até mesmo em telescópios amadores e já foi mencionada por Galileu Galilei. Com mais de 16.000 km de diâmetro, é o maior furacão conhecido no Sistema Solar. Ele é conhecido há pelo menos 200 anos, mas existem indícios de que ele já foi observado em 1664 pelo inglês Robert Hooke. Isso significaria que a tempestade existe em Júpiter há pelo menos 350 anos, se não mais. Curiosamente, a tempestade diminuiu e se tornou mais circular desde 1930,
especialmente entre 2012 e 2014. Em maio de 2014, o telescópio Hubble observou que a Grande Mancha Vermelha atingiu sua menor extensão já medida, de apenas 16.500 quilômetros, o que ainda é vários milhares de quilômetros maior do que a nossa Terra. Acredita-se que a causa disso seja a interação com outros furacões. Outro sistema de tempestade é o Oval Branco, apenas metade do tamanho da Grande Mancha Vermelha e formado no ano 2000, quando 3 pequenos vórtices se fundiram. Os planetólogos suspeitam que a Grande Mancha Vermelha também se formou pela união de vários sistemas de tempestades. A sonda espacial Galileu mediu a temperatura deste oval branco e os astrônomos descobriram que ele era muito mais frio do que seu ambiente. Ele parece surgir devido ao calor ascendente do interior de Júpiter e de alguma forma ser alimentado com energia. O oval branco também deve durar muitas décadas antes que algo concreto ocorra. Aconteça e essa tempestade se altere. Para entender melhor os sistemas de tempestades, vamos nos concentrar no clima do gigante planeta. A sonda Juno já descobriu bastante sobre o clima do planeta ao longo de sua missão. Parece haver uma camada explícita de clima de gás em Júpiter, onde os ventos fortes e o clima são formados. A sonda espacial Galileu já descobriu que existem correntes de vento direcionadas para oeste e leste, que se revelam como as faixas do planeta e podem ser vistas em quase todas as imagens do planeta. Sobre essas correntes, os astrônomos aprenderam com a Juno que elas têm baixa densidade na atmosfera superior e se tornam mais massivas conforme se aprofundam na atmosfera. As correntes de vento e gás podem se tornar tão massivas que podem até influenciar o campo gravitacional de Júpiter. As correntes estudadas indicam que existem assimetrias no campo pesado de Júpiter que se originam de diferentes concentrações de gás na esfera climática do planeta. Galileu Galilei já descreveu as faixas de Júpiter formadas por diferentes correntes de vento há 400 anos. No entanto, com Juno, os cientistas agora descobriram que as correntes e, portanto, a camada climática se estendem até uma profundidade de 3.000 quilômetros e representam 1% da massa total de Júpiter. Isso pode não parecer muito, mas ainda representa 3 massas terrestres de gás. Da mesma forma, Juno descobriu algo que os cientistas do século XX nunca teriam esperado. Abaixo da atmosfera, o planeta gira como um corpo rígido. Essa descoberta torna a questão da transição entre a camada atmosférica de Júpiter e sua parte rígida e rotativa, ainda gasosa, ainda mais emocionante. Estima-se que apenas essa camada atmosférica, que gira mais rápido que o planeta, se estenda muito mais profundamente do que no caso de Saturno, que é semelhante em tamanho, mas não tão massivo quanto Júpiter, pois possui uma densidade significativamente menor. Minha suposição é que a Grande Mancha Vermelha e o Oval Branco aparentemente têm uma conexão com essa camada rígida que de alguma forma fornece energia para os sistemas. Não seria surpreendente se as tempestades atingissem milhares de quilômetros de profundidade e obtivessem energia, possivelmente do calor interno do planeta. Vamos agora do Equador ao Polo Norte do gigante gasoso. Antes de Juno, os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço desconheciam as regiões polares de Júpiter. A câmera infravermelha da sonda Juno fotografou detalhadamente as regiões do Polo Norte e do Polo Sul de Júpiter. Descobriu-se que o calor é emitido continuamente na forma de uma luz fraca, que é quase invisível para câmeras convencionais, mas brilha na faixa do infravermelho. Aqui, quase se poderia pensar que estamos vendo uma cena no Sol, pois a atmosfera parece muito laranja e constantemente turbilhões de luz emergem de uma profundidade de mais de 70 quilômetros. A região polar norte do planeta é dominada por um ciclone gigantesco e central, com 3.000 quilômetros de diâmetro, que é cercado por 8 tempestades circumpolares. Cada uma dessas tempestades tem um diâmetro de 2.400 a 2.800 quilômetros. As imagens da região polar, em sua coloração, remetem a uma pizza com fatias de salame. O Polo Sul também possui uma tempestade central desse tipo, que, no entanto, é cercada por 5 tempestades circumpolares maiores, com um tamanho de 5.600 a 7.000 quilômetros. Portanto, após muitos anos de observação por Juno, pode-se perguntar por que essas tempestades não se unem e se tornam uma tempestade maior, mas permanecem em sua posição como se estivessem coladas lá. Na verdade, as pesquisas de Juno mostraram que algumas tempestades em Júpiter tendem a migrar para o Polo Norte.
As tempestades no Polo Norte se repelem e o ciclone polar central repele todas as outras, garantindo sua alta estabilidade. A ciência conhece um fenômeno similar em Saturno. No segundo maior planeta do Sistema Solar, existe uma tempestade central de forma hexagonal no polo sul do planeta, que, embora gire, não parece se dissipar. Agora queremos partir para o futuro e olhar para as possibilidades de como poderíamos explorar Júpiter e suas luas. Enquanto a sonda JUICE se prepara para decolar, a Rupert Clipper também está sendo preparada para sua jornada a Júpiter. Sobre essa missão da sonda, eu já fiz um vídeo há alguns anos com o Video Space News. Assim como a Jupiter Icy Moons Explorer, a sonda a ser lançada em outubro de 2024, também foca na habitabilidade das luas de gelo. Contudo, o Europa Clipper focará na lua Europa. Ao contrário da Jupiter Icy Moons Explorer, a missão, que começa no próximo ano, não planeja uma órbita ao redor do planeta de gelo, apenas sobrevoos. No total, 45 sobrevoos devem ser realizados a distâncias de 2.700 a apenas 335 km de Europa. Assim, a sonda se aproximaria mais das luas de Júpiter, especialmente a Europa, durante um sobrevoo do que qualquer outra sonda antes. A sonda está sendo construída pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, e se tudo der certo, chegará em Júpiter junto com o JUICE. Ela tem 9 instrumentos a bordo, como um instrumento que equilibra os sinais magnéticos das correntes de plasma, que predominam ao redor de Europa, em conjunto com um magnetômetro. A espessura da camada de gelo de Europa, a profundidade e a salinidade do oceano serão medidas. Os demais instrumentos operam de modo similar aos do Jupiter Icy Moons Explorer. Por meio de um radar de 2 frequências, a crosta de gelo de Europa, próxima à superfície até o oceano, será categorizada para encontrar estruturas ocultas e potenciais reservatórios de água. Além disso, com um instrumento térmico, imagens de alta resolução em muitos espectros serão capturadas, fornecendo assim informações sobre a atividade na superfície e abaixo dela. Nesta missão, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço tem como objetivo expor a sonda ao mínimo de radiação possível de Júpiter. Ela vai, de fato, voar algumas vezes perto de Ganimedes e depois orbitar em uma trajetória alongada ao redor de Europa e Júpiter. A sonda Europa Clipper passará a maior parte do tempo fora do cinturão de radiação de Júpiter, cruzando brevemente a órbita de Europa. Alguns instrumentos da sonda, particularmente sensíveis à radiação, estão alojados em uma caixa de aço separada, cercada pelos tanques de combustível que oferecem proteção adicional contra a radiação. Por enquanto, o Europa Clipper é apenas destinado a sobrevoos das luas geladas. Se as condições forem atendidas, a missão pode ser ampliada e a sonda possivelmente orbitará Ganimedes ou Europa. Então ela seria a segunda depois do JUICE a estar em uma órbita ao redor de uma lua fora do sistema Terra-Lua. O projeto Europa Explorer do Centro Alemão para a Aeronáutica e Astronáutica, o Centro Alemão para a Aeronáutica e Astronáutica, é ou foi muito mais ambicioso. No projeto, a sonda era chamada internamente de EUREX. Eu escrevo e foi juntos, porque não encontrei informações sobre se este projeto ainda existe ou, atenção, agora vem uma piada ruim, foi colocado no gelo. O projeto também foi desenvolvido no Centro Alemão de Pesquisa em Inteligência Artificial GmbH, o Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. A EUREX estava em investigação preliminar para futuras missões à Lua Europa de Júpiter. Estou citando do site do Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. A investigação preliminar deve se concentrar principalmente nos aspectos da navegação de uma sonda robótica dentro do oceano, supostamente sob a superfície de Europa, e na penetração da camada de gelo. Especificamente, a penetração da camada de gelo implica colocar uma sonda robótica sob o gelo de Europa em múltiplas etapas. O escudo de gelo de Europa será rompido, possivelmente por um dispositivo de fusão que atravessará a camada de gelo gradualmente. Uma vez chegada ao oceano de água, uma unidade de exploração chamada LENGAUV será lançada, que então afundará até o fundo do mar de Europa. A exploração subaquática deve ser totalmente automatizada, por isso o Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz também seria consultado. A espessa camada de gelo quilométrica impediria os comandos de uma sonda orbital e bloquearia a passagem de radiação.
O LENGAUV ficará um tempo debaixo d'água e depois retornará ao ponto de entrada, acoplará ao perfurador de gelo e retornará à superfície. O vídeo atual, criado pelo Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, apresenta o desenvolvimento da missão. Em um ponto, também é possível ver uma chaminé hidrotermal, que na Terra também é conhecida como Black Smoker. Teoricamente, esses poderiam existir na Europa, se a enorme gravidade de Júpiter, que amassa a boca de gelo, causar a liquefação do manto ou do material do núcleo da Europa. Eles seriam essenciais para o desenvolvimento da vida, pois os seres vivos precisam de calor de alguma forma para permitir reações enzimáticas. O fato de que esses exames preventivos não eram apenas palavras vazias é demonstrado pela existência real do Leng veículo subaquático autônomo que faz sua própria jornada de exploração em uma piscina volumosa. O veículo é alongado e pode virar, subir e descer, além de avançar e recuar de forma totalmente autônoma. Ele também se aproxima de um Black Smoker simulado, chega perto e o examina. É até mostrado como o AOV longo retorna à estação base. Embora o veículo pareça funcionar bem em uma piscina na Terra, deve-se levar em conta que sob uma camada de gelo de quilômetros deve haver uma enorme pressão de água e gelo. Portanto, um enorme peso recairia sobre o material do AOV longo e do perfurador. O veículo teria que ser construído de forma muito estável. Além disso, seria necessário determinar com muito cuidado o local da ruptura do gelo para que o Eurex não caia em uma bolha de água ou ar presa no gelo, ou em uma corrente perigosa, ou uma mistura densa de gelo e água sob a camada de gelo. Por mais real que seja o LAM de AOV existente, ainda há muitos obstáculos à frente dos cientistas e construtores que certamente seriam viáveis com o aumento da pesquisa na Europa e nos outros ex-mundi. Eurex soa muito como ficção científica no momento. Mas a aterrissagem na Lua também não parecia impossível antes de se tornar real? O que antes era segredo agora é revelado. Como último grande tema deste documentário, abordamos o satélite vulcânico Io e sua intensa atividade geológica. Os satélites de Júpiter podem ser chamados, sem exagero, de os corpos celestes mais interessantes do Sistema Solar. Temos 3 luas de gelo que, muito provavelmente, abrigam enormes oceanos com vastas reservas de água. E temos outra lua, também em órbita de Júpiter, que representa o contraponto de Ganimedes, Calisto e Europa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Io, a lua infernal. Assim como as outras luas de Júpiter, Io também é uma amante do pai dos deuses, Zeus, na mitologia grega ou romana. Júpiter está mais perto do seu amante. Em média, ela está a cerca de 424 mil quilômetros de distância do planeta gasoso e apresenta uma rotação vinculada. Sua maior densidade e tamanho a tornam maior e mais pesada que a Lua da Terra em todos os aspectos. Diferentemente dos outros luas galileanas, quase não há água em Io, o que pode estar relacionado à proximidade da Lua com seus planetas durante sua formação. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. A superfície de Io tem apenas alguns milhões de anos e está em constante transformação. Ao observar a Lua, mesmo um observador inexperiente pode notar várias caldeiras, com dióxido de enxofre líquido ou formações semelhantes a crateras cheias de enxofre na superfície da Lua. Assim como a falha na camada de gelo na Europa, o vulcanismo em Io é causado pela proximidade da Lua com Júpiter. Este exerce forças de maré que, em Io, são mais de 6.000 vezes mais fortes do que as do nosso Lua na Terra. Contudo, devido à rotação vinculada da Lua, não é a força das marés que é decisiva, mas sim sua variação. Io é levado a uma órbita ligeiramente elíptica, ou seja, não completamente circular, ao redor de Júpiter por um efeito de ressonância que surge com as luas Europa e Ganimedes, de modo que a influência das forças de maré em constante mudança de Júpiter em Io ainda é 1000 vezes maior do que a da Lua na Terra. Isso gera montanhas de maré com até 300 metros de espessura. Efeitos correspondentes na Terra têm espessura máxima de 30 centímetros. Como o corpo celeste geologicamente mais ativo no Sistema Solar, Io abriga cerca de 400 vulcões ativos. As erupções podem ser extremamente violentas e lançar gases e materiais até 500 km no espaço. A superfície de Io não possui crateras de impacto. Embora provavelmente tenha havido muitos impactos de asteroides no passado,
Os resíduos desses impactos foram preenchidos novamente com enxofre líquido que sai constantemente das erupções vulcânicas. Durante uma erupção, enxofre líquido ou dióxido de enxofre são expelidos a uma temperatura de até 1.300 graus Celsius e a uma velocidade de 1 km por segundo. O material expelido chega devido ao baixa gravidade de Io a alturas de até 300 km, onde ou retorna como chuva ou, em erupções maiores, até mesmo se transfere para a Lua Europa de Júpiter. Espectrógrafos da passagem do Sol por Júpiter conseguiram detectar enxofre de Io em Europa. Os surtos no vulcão da Lua podem ser tão brutais. Este vulcanismo foi comprovado pela primeira vez em 1979 em fotografias tiradas pela sonda espacial Voyager 1. As fotos que estamos vendo agora foram a primeira prova de atividade vulcânica extraterrestre. Apenas 4 meses após a Voyager 1, a Voyager 2 passou pelo sistema de Júpiter, fez novas imagens e descobriu que em Io, durante esse tempo, áreas inteiras mudaram. Depósitos vulcânicos foram adicionados, certas erupções diminuíram e outras surgiram. Com base nessa observação, estimou-se que a idade da superfície de Io deveria ser de cerca de 10 milhões de anos, o que provavelmente torna o terreno um dos mais jovens de todo o sistema solar. Quando a sonda New Horizons passou por Júpiter e suas luas a caminho de Plutão, ela fez 5 imagens de uma erupção vulcânica na boca do vulcão. Essas foram montadas em uma sequência. Sequência mostra atividade vulcânica em Tevasta Patera. A pluma de erupção é 330 km de altura, embora nesta imagem apenas a metade superior seja visível, pois sua fonte está acima da borda da Lua no lado oposto. Outro vulcão é considerado um dos maiores do sistema solar. O vulcão Loki, também conhecido como Loki Patera, é um dos vulcões mais ativos e conhecidos na Lua. Loki é um vulcão estratificado e está localizado a 10,1 graus norte e 87 graus oeste. Ele se estende por uma área de cerca de 200 km de diâmetro, sendo assim o maior lago de lava em Io. Dentro do vulcão, há uma grande depressão semicircular preenchida com uma camada de lava derretida. As temperaturas dentro deste lago de lava podem chegar a até 1.700 graus Celsius. A atividade do vulcão é periódica, com o brilho e a radiação de calor aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Essas mudanças podem ser explicadas pelos diferentes ciclos do lago de lava, onde a superfície da lava esfria, forma uma crosta e então se rompe novamente para liberar lava fresca e quente. Acredita-se que essas atividades periódicas estejam relacionadas com as forças demonstradas entre Io e Júpiter. Loki contribui para a atividade vulcânica em Io, influenciando sua atmosfera e o campo magnético de Júpiter. Seu tamanho imenso torna o vulcão responsável por cerca de 25% de toda a emissão de calor na Lua. Apesar de seu tamanho reduzido, Io influencia significativamente o campo magnético de Júpiter. A Lua funciona como um gerador elétrico, produzindo 400 mil volts e uma corrente elétrica de 3 milhões de amperes. Isso libera íons que inflam o campo magnético de Júpiter para mais do que o dobro de seu tamanho normal. O campo magnético de Júpiter absorve diariamente cerca de 1 tonelada de gás e poeira da fina atmosfera de Io, que é composta principalmente por enxofre ionizado e atômico, oxigênio, cloro, sódio e potássio. Io é cercado por uma nuvem de enxofre neutro, oxigênio, átomos de sódio e potássio que se formam em sua atmosfera superior e se espalham na região de sua esfera de Hill. A esfera de Hill é a área de um corpo celeste onde sua própria gravidade supera a de outro objeto. Uma parte desse material foge da gravidade de Io e orbita Júpiter. Io orbita Júpiter dentro de um cinturão de radiação intensa, conhecido como torus de plasma Io, que contém enxofre ionizado, oxigênio, sódio e cloro. Este torus é composto por 3 seções: um torus externo e quente fora da órbita de Io, uma região verticalmente expandida, conhecida como faixa, e um torus interno e frio. As partículas no torus quente contribuem parcialmente para a magnetosfera incomumente grande de Júpiter, inflando-a de dentro para fora. Para investigar variações dentro do torus de plasma, os pesquisadores medem a luz ultravioleta emitida por ele. A atmosfera de Io é fina e consiste principalmente em dióxido de enxofre que é expelido de seus numerosos vulcões.
A atmosfera não é estável e está constantemente sendo renovada pelo vulcanismo e erodida pelo vento solar e magnetosfera de Júpiter. A exploração da atmosfera de Io pode fornecer insights sobre os processos que levam à formação e perda de atmosferas em luas e planetas. Io se destaca entre as luas de Júpiter. Composta principalmente por rochas de silicato, possui pouca água e gelo comparada às outras luas galileanas, como Europa, Ganimedes e Calisto. A principal razão para essas diferenças está na história de formação e na proximidade da Lua com Júpiter. Durante a formação do sistema Júpiter, os materiais mais pesados e resistentes ao calor, como silicato e metais, condensaram na parte interna do disco circunjoviano, enquanto substâncias mais leves e voláteis, como água, amônia e metano, dominavam a área mais distante. Para lembrar, o disco circunjoviano é o equivalente jupiteriano do disco circunstelar que cercava o Sol após sua formação. Como a mais interna das 4 grandes luas galileanas, Io se formou em uma região mais quente do disco de acreção de Júpiter, onde as substâncias mais voláteis já haviam evaporado devido ao calor. Io é composto principalmente por rocha de silicato. Outro fator para a escassez de água em Io é a forte interação com Júpiter, já muito mencionada. Essas enormes forças de maré causam um enorme calor, vulcanismo intenso e uma superfície constantemente em mudança. Qualquer quantidade de água em ou sobre Io provavelmente evaporaria rapidamente devido à atividade vulcânica e à alta energia térmica gerada pela fricção das marés e escaparia da fina atmosfera de Io. Outra peculiaridade são as 100 a 150 formações montanhosas de Io. Essas montanhas têm uma altura média de 6 km e atingem sua altura máxima de cerca de 17,5 km no South Berthold Montes. Portanto, na pequena boca do vulcão existem montanhas que facilmente alcançam o dobro da altura do Monte Everest. As montanhas se estendem em média por 157 km de comprimento e atuam como estruturas isoladas sem padrões tectônicos globais reconhecíveis, ao contrário da Terra. Para suportar a topografia dessas montanhas, elas devem ser compostas principalmente de rocha silicática, não de enxofre. Apesar do extenso vulcanismo, quase todas as montanhas de Io são estruturas tectônicas e não de origem vulcânica. A maioria das montanhas em Io se formam devido a forças de compressão na base da litosfera que elevam partes da crosta de Io através de abaulamento e frequentemente também por inclinação. As forças de compressão que levam à formação de montanhas surgem devido às subsidências resultantes do contínuo depósito de materiais vulcânicos. A distribuição global das montanhas parece ser oposta à das estruturas vulcânicas. Isso indica a existência de grandes regiões na litosfera onde predominam a compressão, que favorece a formação de montanhas, e a extensão, que favorece a formação de paterae, ou seja, os vulcões. Localmente, montanhas e paterae frequentemente se limitam entre si, sugerindo que o magma se aproveita de zonas tectônicas fracas. Algo parecido poderia ser imaginado na Terra jovem. Milhões de anos após sua formação, a crosta da Terra era fraca e o vulcanismo predominava. As montanhas que surgiram aqui devem ter sido muito altas e numerosas. Como em Io, provavelmente se formaram em zonas de falha tectônica na borda de áreas com atividade vulcânica. Isso é completamente diferente de hoje, já que as montanhas tendem a se formar nas bordas das placas continentais. Portanto, Io e a Terra jovem não tinham ou não têm placas continentais. Io é um mundo extremamente fascinante, tão contrastante com as montanhas de gelo. Depois dessa extensa jornada pelo sistema de Júpiter, vamos parar e refletir sobre os acontecimentos e o que ouvimos. Pioneer 11 Galileu, Juno, JUICE, Europa Clipper ou Europa Explorer são todos nomes de missões de sondas passadas, presentes ou futuras no sistema de Júpiter. JUICE é a mais recente e promete ser um grande sucesso. Nunca antes uma sonda esteve em órbita ao redor de uma lua fora do sistema Terra-Lua. Será crucial para a ciência interplanetária europeia e até mesmo receber apoio do Europa Clipper da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Aprendemos muito sobre Júpiter e suas luas de gelo. Visitamos tanto Ganímedes e Calisto, que são quase geologicamente mortos, quanto Europa.
Há a questão se os 3 satélites lunares oferecem condições habitáveis para a vida em um oceano sob sua crosta de gelo, ou se nossas concepções de biologia extraterrestre são exageradas. Eles orbitam um planeta que não poderia ser mais impressionante e que desempenha um papel essencial em nosso sistema solar. Júpiter e suas luas de gelo fascinam muito. No entanto, toda a história deve ter seu fim e toda a reportagem, sua conclusão. Agradeço a todos de coração. Vocês mantêm este canal funcionando. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, e talvez até deixar um comentário para o algoritmo. Até lá, vivam em paz. Tchau. Muito obrigado.